Leamos a palavra de Deus em Lucas 19, versículos 9 e 10. Lucas 19, 9 e 10. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Amado Deus e Pai, lemos a Tua palavra e invocamos o Teu nome. Que os nossos irmãos aqui presentes e também os ausentes e todos os internautas possam receber a mensagem desta hora. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Cumprimento a igreja, os internautas, em nome de Jesus. Agradeço o convite do pastor Edson para eu estar aqui hoje pregando. O nosso tema, irmãos, é amor que busca perdidos, ou o amor que busca perdidos. Quando começou este amor e quando apareceram os perdidos? Comecemos lá no começo, quando Deus perguntou: Adão, onde estás? Deus sabia onde Adão estava, mas Ele está chamando pela primeira vez alguém. Onde estás? Com isso, Adão se acusou. Eu ouvi a tua voz e fugi. Deus não lançou em rosto. Você me desobedeceu? Você fez o que não devia? Não. Deus o chamou, viu a tanga de folhas que eles haviam feito, marido e mulher. Não, isso aí não dá. Aí pegou um cordeiro, sacrificou, tirou o couro e vestiu o casal. Aí sim, aquele cordeiro era uma figura de Jesus Cristo. Por isso é que se diz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça ou não morra, mas tenha a vida eterna. Deus não amou só os judeus, embora fosse a sua nação preferida. Ele amou o mundo. E que é esse mundo? É o gênero humano, é a espécie humana. As raças humanas. É comum ouvir-se e ler-se: a raça humana está perdida. Não, as raças humanas, porque o mundo é composto de muitas raças. Então, o conjunto dessas raças forma a espécie humana, independentemente do local, da etnia, da condição social, é a espécie humana, que no início foi dividida em dois gêneros, homem e mulher. Não tem terceiro não, homem e mulher. Esse homem, apesar de ser chamado por Deus, se desviou. Continuou a sua vida de desobediência. E ele viu o pior em sua casa. Quando seu filho Caim matou o seu irmão Abel. Aí é o auge do pecado. Matar o seu próprio irmão. E continuou pecando, a tal ponto que diz a palavra de Deus, que Deus se entristeceu muito de haver criado o homem. A tradução comum diz, Deus se arrependeu. A minha diz, Deus se entristeceu muito de haver criado o homem. E eu vou destruir, disse Deus, todos, exceção a 8 pessoas.
Noé e sua família. Providenciou um meio para salvar essas pessoas. E os irmãos conhecem bem a história. Mandou Noé construir uma arca, um navio, um barco, 150 metros de comprimento, 35 de largura, 13 de altura, para acomodar aquela família e mais os animais que estão lá determinados, quais, e o alimento para que eles ficassem lá até que acabasse o dilúvio. Salvou-se a família e começou tudo de novo. E vai o homem depravado também. Vai, continuou e continua perdido. Porque só foi salvo quem foi se encontrar com Jesus ou quem Jesus encontrou. O texto que eu li diz assim: hoje entrou salvação nesta casa. Por que hoje? Enfatizemos o hoje. É porque ontem essa casa não estava salva. Jesus não havia entrado lá antes, mas agora entrou. E foi recebido com alegria, com festa e com confissão de pecados também, caso de Zaqueu. O homem se encontrou com Jesus, por isso foi salvo. Então, existe o perdido e existe o salvo. Continuou pecando depois, até que nos dias de Ló, encontramos aquela depravação de Sodoma e Gomorra. E Deus ali, naquela cidade, só tinha uma família de 4 pessoas. Os outros não deram crédito a Ló. Ló vivia enfadado pelo que via e ouvia dos habitantes daquela cidade. E Deus disse que iria destruir a cidade. Poupou Ló e sua família. Saíram os 4, porque os genros não quiseram ir acompanhar, não quiseram acompanhá-los, ainda que só comprometidos de casar com as filhas. Salvou aquela família. Então, quando Deus encontra uma família que lhe agrada, Deus salva. E assim foi através dos tempos. Até que Jesus veio para salvar a todos. João diz que ele veio para o que era seu, ou seja, seu próprio povo, judeu. Mas seu povo não o recebeu. Aí diz, mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o direito. Notem que a tradução correta é direito, não poder. Deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Direito. Então, aceitando a Jesus, nós temos o direito de sermos filhos de Deus, salvos. E a palavra de Deus é rica em detalhes, seja através de mensagem direta, literal, gramatical, seja através de parábolas, ou seja, através de interpretação sistemática, comparando textos com textos. A salvação estende-se ao homem de quaisquer naturezas, espécies, raças. A espécie humana pode ser salva se quiser. E Pedro diz em Atos 4:12, que só há um caminho para a salvação. Assim como na arca só tinha uma porta, apesar do seu tamanho, para a salvação só há uma porta, que é Jesus. Ele disse, eu sou a porta, eu sou o caminho e eu sou a vida. Por isso é que quando nós aceitamos a Jesus e propomos obedecer-lhe, nós somos chamados de filhos de Deus e salvos por Jesus. Então, irmãos, o amor que busca perdidos. Aquele Deus que chamou Adão, continua chamando ainda hoje. E Jesus diz, ninguém virá a mim se o Pai não enviar. Então, Deus manda o pecador ir ao encontro de Jesus. Quando ele vai, ele encontra a salvação. Foi o caso de Zaqueu. Hoje entrou salvação nesta casa. Quando nós aceitamos a Jesus, nós somos salvos. Não esqueçamos que a salvação tem 3 etapas.
justificados quando aceitamos a Jesus, e vamos sendo santificados ou aperfeiçoados, amadurecendo, até essa é a segunda maneira de salvação, e a terceira é quando Ele vier nos buscar para nos livrar totalmente daqui. Então, por enquanto, estamos no caminho, aceitamos a Cristo, seguimos os seus ensinamentos e estamos aguardando a sua volta, a cada dia melhorando, com a sua ajuda, a nossa vida, o nosso testemunho neste mundo. Finalmente, Efésios 4:30 diz que até sermos salvos totalmente. É a volta de Jesus. Esta é a esperança que nós temos. Mas vamos ao foco desta salvação. O presbítero leu a parábola da ovelha perdida, em Lucas 15. Neste capítulo há 3 parábolas que redundam numa só. São 3 janelas de uma mesma casa. A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Quem são esses 3? O homem perdido, ou melhor, desviado do caminho. A ovelha se desviou do curral, a moeda foi perdida em casa e o filho, por curiosidade criminosa, abandonou o lar. São 3 crentes que deixaram de ser. Isso é uma parábola, mas significa isso. É o amor que busca perdido, que faz com que eles, uma vez perdidos, foram achados. Veja bem aquilo que nós ouvimos. Quando o pastor foi atrás da ovelha, achou-a cansada, doente, no frio, sem condição de voltar, mesmo que quisesse, ele trouxe no ombro. Assim faz o crente, faz o pastor, e especialmente, e o crente em geral. Quando o irmão se afasta do redil, o que é que temos que fazer? Não dizer, foi porque quis ir, ninguém mandou. Não, irmão, vai atrás, busca aquele desgarrado, faz ele voltar ao redil. Esta é a função desta parábola. Por descuido talvez o vigia, ou o pastor mesmo, que se descuidou e a ovelha foi embora, assim o crente também deixa a casa, deixa o redil. A mulher se descuidou e perdeu a moeda, a dracma, que era e é ainda hoje a moeda grega, dracma. Aqui nós temos o real, lá tem a dracma até agora. Ela perdeu uma dracma de prata. Não era ouro não, era prata. Mas valia um dia de serviço, ela tinha um valor até alto. Ela tinha 10, mas faltava uma. O que ela fez? Acendeu a lamparina, varreu debaixo dos móveis e acabou achando a dracma perdida. O que quer dizer isso? O que Jesus quer ensinar com esta história? É que o crente se perde dentro da igreja, como a moeda se perdeu dentro de casa. Mas quando a mulher percebe, conta e vê que falta uma, não se descuidou, procurou até achar a dracma. Como no caso da ovelha, que o pastor diz, vamos reunir e nos alegrarmos porque achei a minha ovelha perdida. O mesmo fez a mulher. Achou a sua moeda, convidou as vizinhas e disse, vamos nos alegrarmos porque eu achei a minha moeda perdida. É o crente que voltou. É o crente que se reconciliou. É o crente que foi achado. Estava perdido e foi achado. E o filho pródigo? É outro exemplo. Jesus contando já sob outro aspecto. Ele não estava contente em casa, uma vida boa, farta, rica. Eu vou me aventurar pelo mundo. E assim faz o crente muitas vezes, que se aventura. Aqui tem tudo, tem amor, tem irmãos, tem alimento espiritual, tem tudo. Mas ele não está contente, aí vai lá fora. E o filho pródigo se perdeu. Os irmãos conhecem a história, não vou repetir. O filho pródigo se perdeu. Passou fome, como conhecem
A minha tradução diz assim: ele queria comer a comida dos porcos e até isso lhe era negado. Imaginem só a condição social, moral, espiritual de um crente quando se desvia da igreja. Essa é a lição que Jesus quer nos ensinar. Depois ele caiu em si. A ovelha não podia cair em si. A dracma não podia cair em si, mas o pródigo podia, e ele caiu em si. Que quer dizer cair em si? Ele mesmo disse: eu aqui morrendo de fome, lá em casa, até os empregados têm fartura de comida, e eu aqui morrendo de fome. Eu vou encontrar com meu pai e confessarei o meu pecado. E foi. Ele não só pensou, ele não só disse, ele se levantou e foi. E o pai todo dia na porta: meu filho foi embora, meu caçula foi embora. Mas ele não sabia onde ele estava no estrangeiro. Até que um dia o filho foi avistado pelo pai. O pai não esperou que o filho chegasse em casa, nem também lhe passou em especial uma repreensão. Não, foi ao encontro, foi lá no caminho onde ele vinha. O que ele fez? O filho estava descalço, sujo, andrajoso, roupa rasgada. O que o pai fez? Abraçou-o, beijou-o e trouxe para casa e fez uma festa. É assim que nós, quando trazemos um irmão volta, a gente tem que receber alegre, assim com festa. Estas 3 parábolas quer dizer o homem perdido. Ora, irmãos, esse homem perdido é o crente desviado. Mas há o perdido que nunca veio à igreja, nunca foi evangelizado. Esse também convém ser buscado. Por isso nós evangelizamos. Jesus diz: eu tenho muitas ovelhas que não são deste aprisco, mas convém agregá-las, ganhar gente que nunca foi do aprisco, trazer essas pessoas para a igreja. A missão da igreja é essa: evangelizar. Uma das missões é evangelizar. Aí, partindo já para a conclusão. Irmãos, não dá para ser meio perdido e meio salvo. Ou você é perdido ou é salvo, ainda que esteja na igreja. Meio não, como dizem na gíria. Crente meia boca, não. Tem que ser crente. Tem que ser salvo. Sentir-se salvo e dizer que a salvação está ao alcance de todos. Esse crente está salvo. O que não veio, mas ficou pé lá, pé cá, um pé no caminho e outro fora do caminho, isso nós encontramos em Gálatas 5, uma igreja, a quem Paulo já havia elogiado, a quem Paulo já havia escrito antes, e agora ele escreve uma outra carta. Capítulo 5, 19 a 21. Paulo diz: não se enganem. Estava falando com crente. Não se enganem. Aí vem aquele rosário de frutos da carne, que são 16. Crente praticando coisa que o ímpio pratica. É meio crente, meio salvo, mas está na igreja. Aos Gálatas foi assim. E Paulo diz no final, versículo 21, eu vos digo como antes já disse. Portanto, é uma repetição daquela palavra. Que os que fazem essas coisas eram crentes, mas faziam aquelas 16 obras da carne. Os que fazem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo diz isso, Gálatas 5, 21. Não herdarão. Então é o crente que está perdido dentro da igreja. Perdido, não tem outro termo, irmãos. Perdido. Já em Gálatas 6, em 1 Coríntios 6, Paulo, que havia repreendido muitas vezes aqueles irmãos, diz pela última vez, como eu já vos disse. Aí vem lá
os adúlteros, os homossexuais, os isso, aquilo todo, não herdarão o reino de Deus. Agora vem o versículo 11, 6 e 11. Alguns de vocês foram assim, daqueles crentes de Corinto. Alguns, ele não diz que todos. Alguns de vocês foram assim, como ele acabou de relatar, foram assim. Aí o versículo 11, mas haveis sido justificados, santificados por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito da sua graça. Ora, irmãos, esses homens no começo foram desviados, vieram para a igreja, mas ainda estavam sendo repreendidos. Basta ver a condição do homem antes de se converter. Romanos 1, 26 e 27, especialmente. Romanos 1, 26 e 27. É a condição do perdido. Mas esse homem foi salvo por Jesus, alguns foram salvos por Jesus. Os coríntios não eram diferentes. Só ler as cartas de Paulo, as duas aos coríntios, aliás, 3 que nós não temos, a primeira. Ele diz, eu já vos adverti e faço segunda vez. Isso era a primeira carta ainda. Eu faço pela segunda vez. Os que fazem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, irmãos, não dá para ficar manquejando. Aliás, o apóstolo diz que o que manqueja seja ajudado para não cair totalmente. Ajudado por quem? Pela igreja. O irmão está manquejando? Deixa para lá, ele não está querendo. Não é assim. Gálatas 6, versículo 1. Irmãos, quando um irmão for surpreendido em alguma fraqueza, em alguma falta, vocês que são espirituais, ou seja, estão na igreja, repreenda, a minha diz, ajude a se corrigir, repreenda, com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que também não caias. Então, nós, quando salvamos os outros, temos que olhar para nós, porque também o perigo pode estar ao nosso redor. E está. Amados irmãos, não dá para ser meio crente e meio salvo. Isso aqui é a igreja que tem que ouvir. Meio crente ou meio salvo. Nós temos que ser crentes integrais em Jesus Cristo, na sua palavra. Ele nos salvou. Nós somos de quem agora? Somos de um proprietário que é diferente do outro. João diz assim: aqueles que aceitaram a Jesus tiveram o direito de serem feitos filhos de Deus. Direito. E em Efésios 1 e 13, Paulo diz: vocês que aceitaram a Jesus, receberam o Espírito Santo como marca de propriedade. Marca de propriedade, a tradução da linguagem de hoje diz isso. Aí outra diz, o selo do Espírito Santo. Marca de propriedade significa que você trocou de dono. Quem criou animais sabe disso, o dono tem uma marca, que é registrada na prefeitura. Quando você compra um animal, você vai lá e marca acima daquela marca que o animal já tem. Era de um dono, passou a outro, e esse outro agora é Deus. Somos marcados por Deus com o Espírito Santo. E Paulo diz, 1 Coríntios 3,16, que o Espírito Santo não veio visitar o crente, ele mora com o crente. Ele mora. Não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo que habita em vós? Não é que visita o crente, não. Que mora com você. Então, irmãos, aí os irmãos e os internautas podem imaginar: mas pastor, o senhor está sendo muito radical. Eu não sou tão errado assim. Eu não sou tão errado assim. A parábola das 10 virgens
nos dão um exemplo disso. As 10 esperavam o noivo, mas só 5 das que esperavam estavam preparadas. As outras, quando o noivo aparece, corre para ver se acha azeite para acender a lamparina. Não tinha. Foram comprar. Quando voltaram, a porta estava fechada. Então, irmãos, não é radical, não estou falando radicalmente, é a palavra de Deus que diz isso. E só existem 2 espécies de pessoas, independentemente da raça, ou todas as raças do mundo. O escritor do livro O Povo Brasileiro, Darcy Ribeiro, diz assim: o povo brasileiro é formado por 3 raças iniciais: índio, branco e negro. Depois mais 3: árabes, arianos, os brancos, e japoneses. Ele diz, essas 6 raças formaram o povo brasileiro. É o que nós somos. Nós temos ancestrais. Não interessa a nação. Eu, por exemplo, tive uma bisavó índia, pegada no mato por um vaqueiro. Meu bisavô era filho de português. E assim, essas raças se fundiram e formaram o povo brasileiro. Quem não tem essa ascendência? Então, nós somos descendentes desses povos. Sejam japoneses, sejam árabes, sejam alemães, italianos, portugueses, negros e índios. Nós formamos este povo. E este povo está perdido sem Cristo. Independentemente da raça, estão perdidos. E é tarefa da nossa igreja, principalmente dos que moram no Brasil, procurar salvar alguns. Todos não. A Bíblia diz que não, nem todos serão salvos. Mas alguns podem ser, dependendo do nosso empenho, do nosso trabalho, da nossa agregação a essas pessoas. Uma das missões da igreja é essa, trazer gente de fora para a igreja. Se não fizermos isso, pelo testemunho, como disse a professora, pela pregação, pela conduta que nós temos, se não fizermos isso, estaremos falhando. É o servo que recebeu o talento e enterrou. Não negocia, não prospera, fica só nele. E ele foi chamado de mau e negligente servo. Não é isso que nós queremos ouvir de Jesus. Em Mateus 25, Jesus falando da sua volta, ele diz, assim como o pastor separa as ovelhas dos bodes, a ovelha para a direita, o bode para a esquerda. Assim será no fim, na vinda do Filho do Homem. O que ele vai fazer? Ele vai separar dos povos do mundo todo, um povo que é chamado de santo, e ele enumera por que chama esse povo de santo. Mateus 25, de 41 em diante. Esse povo vai ouvir o chamado de quem? De Jesus. E qual é o chamado? Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Irmãos, nós estamos aqui por quê? Nós servimos aqui por quê e para quê? Para ouvirmos esse chamado de Jesus. Bendito de meu Pai. Já para os que estavam à esquerda, ele teve outra sentença que vocês sabem qual foi. Amados irmãos, só 2 povos serão salvos no dia da volta de Jesus. Apocalipse 14, 12 diz assim, aqui está a paciência dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Está na Bíblia, eu não estou radicalizando nada. Nós estamos procurando aperfeiçoar o nosso caráter, a nossa conduta, até encontrarmos com Jesus. Paulo diz, eu não alcancei a perfeição ainda, mas estou buscando, estou prosseguindo. E mais à frente ele diz assim, nós que somos maduros espirituais, a tradução da linguagem de hoje diz isso, nós que somos maduros espirituais,
Então o crente era verdinho, era criança, tomava leite, não podia comer mantimento sólido, como diz em 1 Coríntios 3, não podia comer mantimento sólido, mas deixou o leite, aí foi comendo sólido e até ficar maduro. O caminho da igreja é esse, amadurecermos espiritualmente e não sermos, como repreendeu Paulo, não mais crianças. E ele diz depois, pelo tempo que vocês estão na igreja, já deviam ser mestres, mas ainda estão precisando dos primeiros rudimentos do cristianismo. Irmãos, temos que prosperar espiritualmente, temos que melhorar a nossa conduta, o nosso testemunho, a nossa fé, a nossa obediência a Deus. Só assim nós ouviremos o vindo e bendito meu Pai. Essa é a mensagem para hoje. Obrigado.